Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Marisol. Marisol proíbe Mimi de duvidar de Vanessa. Rodrigo se recorda do momento em que Marisol o avisou sobre o divórcio. Vanessa se encontra com Leonel. Os dois se beijam. Marisol pensa em Rodrigo. Marisol se deita na cama e afirma sentir saudades dos beijos de Rodrigo. Rodrigo manifesta o desejo em comprovar a Marisol que Vanessa está mentindo. Marisol liga para Rodrigo e fica em silêncio. Rodrigo pergunta se é empresária. Rodrigo pede a Marisol que dê um sinal para que ele saiba que é ela. Marisol desliga e afirma que mesmo amando Rodrigo, deve desprezá-lo. Gil conta a Tomás que, com a ajuda de Marisol, se tornará alguém muito importante. Tomás incentiva o jovem. Loreta tenta incentivar Iole. Iole afirma que Gil jamais gostará dela. Marisol se recorda do momento em que Vanessa confessou que o Rodrigo se aproveitou dela. Marisol não compreende como Rodrigo foi capaz de tal atitude. Rodrigo afirma que comprovará a Marisol que Vanessa mente. O professor de Eduardo percebe que o jovem está distraído e o recrimina. Enquanto isso, Gil segue focado nos livros e faz anotações. Passa-se um mês. Eduardo segue entediado com a aula e resolve tocar sua bateria. O professor chama a atenção do jovem. Eduardo afirma que a música está em suas veias. Gil segue dedicado aos estudos. Marisol entrega um cheque a Eduardo. Marisol se alegra por Eduardo ter aparecido há um mês. Marisol conta a Eduardo que Casimiro se queixou dele, pois o jovem não presta atenção na aula. Diego percebe a alegria de Marisol. Marisol elogia e alega que é muito realizada como mãe. Diego pergunta se ela está realizada como mulher. Marisol finge que não ouviu a pergunta do advogado. Angélica reconhece que Vanessa tem o sangue frio. Vanessa afirma que se a resposta do médico for o que ela estiver pensando, Rodrigo terá que se divorciar de Marisol para se casar com ela. Casimiro elogia a dedicação de Gil com os estudos e lamenta que Eduardo não tenha interesse por estudar assim como ele. Gil deseja prosperar na vida para impressionar Vanessa. O médico comunica a Vanessa que ela está grávida. Vanessa fica feliz. Vanessa conta a Angélica que está grávida. E Leonel não saberá que o filho é dele. Sandra pede a Mário que leve alguns documentos no escritório de Losada. Rodrigo chega ao escritório. Mário percebe a presença do pintor. Diego pergunta se Marisol tem visto Rodrigo. Marisol conta que não. E ressalta que o pintor se recusou a assinar os papéis do divórcio, alegando que Vanessa mente. Em pensamento, Mário afirma que deve tomar cuidado para que Rodrigo não descubra que ele é empregado de Sandra. Vanessa aparece no escritório aos prantos. Marisol a questiona. Vanessa garante que foi ao médico e descobriu que terá um filho de Rodrigo. Marisol fica atônita. Marisol começa a lacrimejar. Diego tenta acalmar as duas. Vanessa pede o apoio da mãe. Vanessa afirma que Marisol deve se divorciar de seu padrasto e fazê-lo se casar com ela. Marisol fica chocada. Sandra pensa na filha. Rodrigo a aconselha a não se torturar. Sandra afirma que segue angustiada. Mário escuta toda a conversa. Sandra conta a Rodrigo que deveria ter sido corajosa e não ter abandonado a filha. Mário deseja descobrir toda a história sobre a filha abandonada de Sandra, para arrancar dinheiro dela. Diego afirma a Marisol que Vanessa tem razão e que Rodrigo deve se casar com ela. Marisol lamenta o ocorrido e afirma que vive um pesadelo. Diego incentiva Marisol a ser forte e enfrentar Rodrigo. Vanessa pede à mãe que faça com que Rodrigo se case com ela e sai do escritório. Marisol tenta ir atrás da filha, mas Diego a impede. Diego incentiva a empresária a ser forte. Marisol agradece o apoio do advogado. Em pensamento, Rodrigo lamenta por não poder dizer a Sandra que Vanessa é a sua verdadeira filha. Tomás e Loreta visitam Gil em seu quiosque. Gil conta que as vendas estão boas. Loreta cumprimenta Tulinho e o convida para ajudá-la a vender milho verde. Vanessa conta a Angélica que a sua atuação foi tão convincente que Marisol acreditou em tudo. Marisol aparece de surpresa no escritório de Sandra. Rodrigo questiona. Marisol dá uma bofetada em Rodrigo e o chama de canalha. Sandra afirma que não admite que Marisol haja com violência em seu escritório. Rodrigo defende Marisol e afirma que se ela está nervosa é porque tem alguma razão. Gil conta a Loreta e Tomás que fará de tudo para que Vanessa o aceite. Vanessa acaricia sua barriga e afirma que quando o bebê nascer, dirá que é filho de Rodrigo. Leonel entra em contato com a Vanessa e a convida para jantar. Vanessa despreza Leonel e pede
pede que a deixe em paz. Romualda e Romilda fofocam. Uma vizinha aparece e critica as duas por estarem falando da vida alheia. Eduardo aparece e as beatas celebram a chegada do sobrinho. Eduardo dispensa as tias e ressalta que tem negócios importantes para fazer. Rodrigo fica chocado ao descobrir que Vanessa está grávida. Marisol alega que ele é o pai. Rodrigo garante que se trata de uma mentira de Vanessa. Marisol conta que os dois vão se divorciar e ele terá que se casar com ela. Eduardo entrega o dinheiro que conseguiu com Marisol para Mário. Rodrigo se nega a se casar com Vanessa e ressalta que não vai se divorciar. Marisol manda assumir a sua responsabilidade. Rodrigo assegura que nunca tocou em Vanessa. Marisol o manda calar a boca e o chama de covarde. Marisol pressiona Rodrigo para que se case com a Vanessa. Sandra afirma que é hora de Marisol descobrir a verdade. Sandra conta que Amparo e Vanessa estavam de conluio para difamar Rodrigo e separá-lo dela. Marisol se recusa a acreditar no que Sandra diz. Sandra garante que Vanessa a odeia. Rodrigo questiona Sandra se a Amparo está envolvida nessa lambança. Amparo bebe e lamenta suas intensas dores de cabeça. Amparo afirma que a morte não pode vencê-la. Rodrigo confronta Sandra sobre a tentativa de Amparo de prejudicá-lo. Sandra confessa toda a verdade e garante que Amparo está envolvida nisso. Rodrigo e Marisol resolvem procurar Amparo para confrontá-la. Sandra garante que não podia continuar sustentando essa mentira e ressalta que se não revelasse a verdade, Marisol forçaria Rodrigo a se casar com a Vanessa. Amparo recebe uma ligação. Sandra conta a Amparo que a Vanessa inventou que estava grávida de Rodrigo. Amparo fica furiosa e ressalta que Rodrigo nunca tocou em Vanessa. Sandra conta que a única forma que encontrou para evitar que Marisol pressionasse Rodrigo a se casar com a Vanessa foi revelando a verdade. Amparo compreende a atitude de Sandra e ressalta que inventará uma forma de colocar toda a culpa em Vanessa. Sandra aconselha a tomar cuidado e ressalta que se ela esclarecer a verdade, fará com que Marisol se reconcilie com Rodrigo. Amparo resolve pensar em algo para contornar a situação. Eduardo aconselha Mário a não gastar todo o dinheiro de uma vez e ressalta que não pedirá dinheiro todos os dias a Marisol. Mário ameaça Eduardo e afirma que ele terá que pedir dinheiro sempre que ele ordenar. Do contrário, dirá à empresária que ele não é seu filho. Rodrigo e Marisol aparecem no apartamento. Amparo dissimula e cumprimenta os dois. Marisol exige saber se Rodrigo é inocente e se Vanessa e ela armaram contra ela. Amparo garante que não sabe do que eles estão falando. Rodrigo e Marisol pressionam Amparo para que ela diga a verdade. Amparo alega que Sandra está mentindo. Rodrigo acusa a mãe de mentirosa e exige a verdade. Amparo encara Rodrigo.